Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edificast, o podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana. E a gente tá muito contente. Mais um episódio, mais um convidado, mais um tema especial. E o tema de hoje é bem legal. Bem legal, muito pedido. Como todos, né? Acho que todos a gente abre assim, que o tema é muito legal, porque realmente esse... São escolhidos com muito carinho, né, gente? São escolhidos com muito carinho. Então... Esse foi recorde de pedidos por aqui, viu? É verdade. E o spoiler... O convidado também. Verdade, o convidado também. Nós vencemos e conseguimos trazer ele. Mas antes da gente dar esse spoiler aí, poder contar realmente quem é e qual que é o tema... A gente vai para as redes sociais. Então, aqui no YouTube, a gente pede para que você se inscreva, ou melhor, inscreva-se no canal, né? Compartilhe aí nosso conteúdo, seja um edificador com a gente. Comentem. Comentem, a gente fica muito feliz. Aí vocês viram que agora a gente tá com uma novidade, né? A gente tá abrindo como estreia. Então tem lá um chat, então 19 horas na sexta-feira, toda sexta um vídeo novo no canal. E aí vocês podem lá interagir, porque tem gente que tá assistindo simultaneamente, vocês podem conversar, vai ser bem bacana essa interação. E a gente também, a gente procura estar assistindo junto com vocês, então... Então lá no também, YouTube. se você ainda não nos segue nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, vai passar aí embaixo pra vocês. A gente posta os cortes, posta ali spoilers dos convidados, então se você ainda não segue a gente, tá perdendo um tempo, segue lá e dá essa força pra gente também. Com certeza. E divulga, né? Divulga aí, vê os conteúdos, a gente tá postando os cortes, divulga lá pra dar aquela forcinha. Recompartilhe, né? Vai recompartilhando aí. Isso aí. E tem o Facebook que não tá, assim, gente, muito movimentado, é verdade. Mas ele vai passar aqui também. Logo em breve nós vamos atualizar as páginas, deixar tudo bonitinho, tá bom? Então vamos falar qual que é o tema de hoje, Nana. O tema tão aclamado pelas pessoas. O tema que todo mundo pediu é Apocalipse. E quem é o nosso convidado? Vamos lá, vamos apresentar o convidado de hoje. Ele é cristão há 29 anos, graduado em administração com ênfase em marketing, gerente comercial de uma rede de ramo farmacêutico, já foi líder de jovens, é presbítero, bacharel em teologia e o mais importante... Ele é o meu pai, Rovério Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Conseguimos trazer você aqui. Tão pedido e aclamado. Obrigado. Tô me sentindo importante. A galera pediu, ó. Muito. Acho que, pelo menos, assim, todo mundo que a gente ia conversar, quem que vocês acham que deveria trazer o Rovério? E, claro, gente, eu fico muito feliz. É um privilégio receber ele aqui, porque ele foi meu líder. Quando eu era jovem. Eu sou uma jovem senhora, gente. Eu sou uma jovem senhora. Quem me fez que faz tanto tempo assim, né? Mas... Indiretamente me chamou de velho, né? E que foi, assim, uma bênção, né? A gente teve momentos fantásticos com ele na liderança e foi importante demais. É um privilégio ter ele aqui hoje. Eu que me sinto honrado, né? Poder participar aí desse Edificast dessas meninas aí que está edificando vidas. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês. Meu Deus, e de alguma forma contribuir. Espero contribuir de alguma forma. Com certeza vai. Porque, meu Deus, hoje a gente tá recheado de perguntas, as cabeças aqui, ó, Tô fervilhando verdade. de dúvidas. E uma coisa importante de se dizer, que lá por isso que a gente tá falando aqui, segue a gente nas redes sociais. Lá no Instagram a gente deixou uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem fazer, né, as perguntas de vocês, as dúvidas em relação ao tema de hoje. Então, bastante pessoas fez pergunta lá pra gente e a gente vai tirar um momento aqui para responder essas perguntas que foram feitas pelo Instagram. É verdade. Então, hoje a gente tem novidade. Tem resposta dos edificadores. Ou perguntas dos edificadores, né? Sim. Então, vamos dar uma introduzida aí no tema para a gente poder começar com as perguntas. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Apocalipse, porque é um tema, um livro muito importante da Bíblia e muita gente tem medo dele, né? Acho que muita gente tem medo, assim. Eu posso falar por mim. Era um livro que eu ficava assim... Eu tenho medo até de ler, né? É difícil de entender também. Tem a questão do entendimento, né? Mas acho que é um livro que todo mundo... É um porvir, né? Então, acho que é muito importante para a vida do cristão. E acho que todo mundo tem muita dúvida. Hoje em dia, a gente tem muita gente falando coisas que não são reais, não são as corretas a serem ditas. Então, acho que é bom a gente vir aqui hoje para trazer esse esclarecimento, né? Sim. E desmistificar alguma coisa também, né? Sim. Muita coisa, né? Na verdade, é um livro que
Hoje se fala mais dele. Antigamente se tinha muito preconceito em falar a respeito do livro, que é um livro que tem muitas imagens. É um livro de escatologia, né? Então, Mas é um livro que fala muito e tem muitas coisas que é trazida no livro que você não entende de uma forma real, literal. Não dá para encaixar muitas vezes de forma literal. E por isso fica confuso, fica né? confuso. Por O isso que é um livro bicho, que o animal tão, de maneira meio figurativa, né? umas figuras assim, animal de 7 cabeças, animal com chifre, E aí, cavalo. e aí todo mundo Mas pensa será no que modo tudo isso tem no literal, céu, né? Será que tem cavalo no céu, tem bicho no céu, né? Cara de homem. Então as pessoas terminam viajando muito na maionese com relação a isso. É A verdade. imaginação é o limite. Aham. Então, pra gente começar aqui, antes da gente adentrar direito no nosso tema, a gente quer saber, né? Não que eu não saiba, mas Mas acho que é importante para contextualizar todo mundo sobre o nosso convidado. sim, a gente quer saber como que foi a sua conversão, como que foi o seu encontro com Jesus a primeira vez ali, com quantos anos, como que se deu isso? Bom, na verdade, eu nunca... eu sou cristão há 28 para 29 anos, né? E nunca fui um cara muito religioso antes disso. Mas eu lembro que logo recém-casado, meu irmão Cavalcante, que é pastor, ele pregava muito para mim. Eu me lembro de uma situação, eu estava no trem, que eu morava em Francisco Morato na época, e ele estava pregando para mim no trem, falando de Jesus no trem, e aquilo tocou tanto no meu coração que eu chorei, no trem. E aí ele morava na Vila Sabrina, Vila Formosa, não, Vila Sabrina, era a Vila Sabrina. E uma vez eu com a minha esposa, a Jane, falei, vamos visitar o Cavalcante. Só que no meu coração eu já queria servir a Deus. Queria, como diz aí, ser crente, né? Aham. Então eu já saí de casa, já Decidido. conversei com a Jane, ela era desviada, né? E a gente saiu já com esse objetivo. Aí fomos para casa do Cavalcante. Era um domingo, a gente foi para passar um domingo com ele e tal. Um almoço de família. Quando estava terminando o dia, eu calado, né? Sabe quando o diabo ele gosta de tentar tirar essa vontade da gente, Dá né? aquela segurada, né? E aí eu não queria falar sobre o objetivo da gente ter ido na casa do meu irmão, que na verdade era ficar com ele aí no dia, mas depois a gente ir para a igreja e tudo mais. Aí a Jane falou, não, Cavalcante, a gente vai para sua igreja hoje. Aí falei, tá bom, não tem mais jeito, eu tenho que ir. Então vamos. Aí a gente foi para a igreja na Vila Sabrina, e na hora da pregação lá, depois da pregação, houve o convite e nós levantamos e fomos. Então eu já fui praticamente decidido, né? O Espírito Santo já tinha trabalhado nas nossas vidas um pouco antes, né? Aham. Mas foi basicamente isso. E os dois aceitaram junto. Aceitamos juntos, né? Lá na Servem Vila Sabrina e de lá juntos. para cá até hoje aí, graças a Deus, que permaneça bênção. até o arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Deus. Gente, com uma decisão. Isso que é importante, né? Porque às vezes a gente fala assim. E é assim, por exemplo, uma pergunta. Na sua família, então só ele era cristão? Não. Eu tinha o Marcos, pastor Marcos, né? Hoje, que assim, são 4 homens, né? E 3 mulheres em casa, da minha família, né? Irmãos. Nossa. E o meu irmão mais velho é o Lima, mas depois do Lima vem o Marcos. E o Marcos foi o primeiro a aceitar Jesus. Então, o Marcos foi a pessoa que Deus Foi usou levando todo mundo. Então, assim, eu costumo dizer que quem me ganhou para Jesus, né, foi o Cavalcante, né, que é o meu irmão que também é pastor. Mas quem colocou no meu coração a vontade de estudar e Bíblia é o Marcos, que ele é Ele é doutor professor em da grade. teologia, né? teólogo, sempre foi. Então, eu aprendi muito com ele. Então, ele foi a pessoa que Deus usou para me colocar no caminho ali, e logo no começo, ainda neófito, ainda novo convertido, ele, Roberto, vamos participar de um curso de teologia, nem sabia o que era, mas aí falou, bacana, vamos lá. E a gente começou a fazer a ETAD, há muito tempo atrás,
E aí a gente começou a fazer ali o curso junto e tal. E aí eu comecei a entender que aquele Deus que a gente entendia no passado, que é pai de todo mundo, na verdade ele não é só pai de todo mundo, né? Ele é criador, ele é Deus, ele é soberano. E aí a gente foi eu fui vendo que realmente tinha muita coisa boa no livro preto. E a gente começou eu lembro até na minha conversão, minha primeira Bíblia que eu tenho até hoje em casa, quem me deu de presente foi o Cavalcante. A gente foi junto na Conde Sazeda, e aí ele me deu uma Bíblia, a gente foi de trem, de metrô, e essa Bíblia eu fazia questão de colocar no peito e sai Pra carregando. todo mundo metrô, saber. no Bem ônibus, simbólico. no ônibus e no trem lotado, e eu ali com a Bíblia preta que eu tenho até hoje guardada em casa. Não se desfez dela. Não. Na verdade, eu Orgulho, gosto né? muito de Bíblia, né? Então, assim, tem várias Nossa, meu Bíblias. pai tem várias. várias. E algumas pessoas vão em casa e terminam dando também. Sim, isso que é bom, né? Ter um monte de Bíblia em casa. Não, e tem várias, assim, tem Vira um missionário, né? de ordem cronológica, e tem hebraica. Por todo tem tipo, né? De todo tipo. É Bacana. legal. E é por isso que a gente tá com ele aqui hoje, né? Porque Bíblia tem e ele esse- usa. Então hoje a gente vai perguntar. Sim. Quer fazer a primeira pergunta? Eu queria perguntar, acho que pra Contextualizar? acho que assim, pra gente dar um bom início assim do básico, o que é o livro de Apocalipse? Bom, na verdade, quando a gente fala já falou aqui no começo, quando a gente fala do livro do Apocalipse, a gente fala de uma matéria, né, conhecida na teologia como escatologia, que é o ensinamento ou estudo concernente às coisas futuras, às últimas coisas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse livro, porque dá muita imaginação, margem, né? muita margem de imaginação, e tem pessoas que se apegam naquele versículo e acha que já conhece, já sabe de tudo, e não é. E às vezes um versículo, a própria Bíblia, ela termina explicando aquele versículo, né? Sim. Mas às vezes você tem que ler aquele livro, às vezes você tem que ler aquele versículo, o capítulo, às vezes você tem que ler a Bíblia inteira para saber sobre aquele. Então você não pode ter, como diz a Bíblia, ela não é de particular interpretação. É um todo, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser, ela é revelada. Sim. Né? Revelada no sentido de Deus o Espírito Santo, Santo ele vai mostrando ali as coisas para o estudante de Bíblia. Então, Sim. o livro do Apocalipse, ele nada mais é do que um livro profético. Profético. Se a gente fosse dividir o livro do Apocalipse, logo no começo, acho que o capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, a Bíblia ele diz assim que ela é dividida nas coisas que são, nas coisas que viste e nas coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, concernente às coisas passadas, concernente à igreja, que João estava vendo ali, e as coisas que depois dessas haveriam de acontecer. Então, é um livro profético. Sim. Né? Então, por que Deus, no final do tempo, preservou ali João, né, que foi o seu discípulo? João foi aquele discípulo de Jesus, um apóstolo que não morreu, como diz o nordestino, de morte matada, né? Ele morreu de morte natural. E morte morrida. Morte morrida. Né? Tem uma história muito bonita dele. Então, assim, Deus preservou João, já velhinho, talvez com 90 e poucos anos de idade, para receber essa revelação de Jesus, porque Deus ele sempre se preocupou, né? Abro aspas para preocupação, porque Deus não se preocupa. Não se preocupa, Mas, sabe assim, de tudo. Ele se preocupou com a sua igreja. Né? O profeta diz que Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos e profetas. Então Deus sempre teve esse cuidado Sim. de mostrar para a igreja o caminho e as coisas que vão acontecer, até para a gente se preparar mais. Sim. Né? E quando Jesus falou que estava indo embora para o Pai, os discípulos ficaram muito preocupados, porque Jesus era aquele irmão mais velho. Sim. Não sei se você teve Tem. aquele irmão mais velho que te protege dos coleguinhas. Então todo mundo queria estar perto de Jesus. E aí ouve de Jesus dizendo assim, ó, eu estou indo embora. Eu tô indo. E aí eles ficaram preocupados. Jesus falou assim, ó, mas fiquem tranquilos, eu vou para o Pai,
né? Rogarei a ele e ele vos dará um outro consolador, né? Então, assim, e a palavra consolador, que no grego é parakletos, significa um substituto ou um do outro mesmo igual, tipo, igual, aquele que estaria não conosco, mas estaria em nós, né? Então, isso já foi um tranquilizador muito grande para todos os discípulos, né? E o Espírito Santo, ele está conosco justamente para isso, para nos confortar, para nos consolar e trazer também algumas revelações da sua palavra. Então, o livro do Apocalipse, ele é um cuidado de Deus para com a igreja do Senhor. E você acredita que, por exemplo, em Apocalipse, muita coisa dessa revelação já realmente aconteceu, assim, das pessoas receberem essa revelação do Espírito Santo, ou ainda tem coisa que o Espírito Santo vai revelar? Eu acho que ainda tem coisa que não é bem por aí, talvez. Na verdade, assim, ó, em parte nós, Em nós parte entendemos, conhecemos e em parte profetizamos. As coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, assim, tem muitas coisas que a gente hoje a gente enxerga como se tivesse desvendado, que no passado as pessoas não... Meu Deus, o que é isso? Tinha medo de ver. E as coisas, elas têm sido reveladas. Será que foi desvendado o véu totalmente? Né? Não acredito sabemos. Acredito que Ainda talvez não, mas assim, o básico a gente já sabe. Já. O básico do básico e muita coisa a mais, né? Então, se a gente entender um pouquinho qual o propósito de Deus com relação ao Apocalipse, fica muito mais fácil. E tem muita coisa que a gente... muitas pessoas que tentam achar pelo em ovo, né? Tentar achar alguma coisa nova e Uma o coisa Apocalipse não é para isso. descoberta. Não é para isso. Eu acho que o que Deus já quis mostrar para nós com relação ao o que vai acontecer já está revelado. Sim. Já está revelado. E também é o não norte. É o não- norte pra gente saber que a gente não tá largado no mundo, né? Tipo, tem um Exatamente. propósito final para aquilo e quando as coisas forem acontecendo, pra gente não se desesperar, porque tem um propósito naquilo, vai se revelar daquela maneira. Então, por exemplo, para mim já foi um livro que causou esses medos, né? Enfim. Porém, depois você começa a descobrir que, na verdade, ali existe a grande esperança. Eu acho que é um livro de esperança. Você lê e fica maravilhado, né? Com tudo Você que vai aguarda, acontecer. você espera, você anseia. Já deixa de ser um livro de medo. Então, acho que a gente tem que buscar o conhecimento mesmo, né? Eu acho que se a gente for analisar, é um livro que a gente, como cristão, ele acende para a gente aquela responsabilidade de pregar mais, de falar mais de Jesus. De fazer, né? Porque é assim, ó, como Jesus falou assim uma certa vez, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, nós temos a mente de Cristo. A gente tem, a gente está muito acima das pessoas comuns, né? Que eu digo comum no sentido de não se preocupar tanto em conhecer a Deus, Sim. né? Porque Estar mais ligado às coisas aqui do quanto mundo, mais você né? busca Deus, mais sabedoria você encontra, né? Então muito muito bacana isso. Então a gente tem que entender que o livro do Apocalipse não tem que causar medo, porque as coisas que acontecem, que estão para acontecer, muitas vezes está ligado muito a Israel e não à igreja. Sim. A igreja de Deus, ela está, digamos que ela vai estar protegida. Talvez a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Com certeza. E a questão também do temor, né? Por mais que seja um livro de esperança, eu acredito que exista sim o temor, que eu acho que é o que mantém a gente balizado para essa esperança, né? E é como você falou, o temor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nesse caso, acho que assim a gente acaba tendo mais a revelação do Espírito Santo através da Bíblia, né? E não tem que ter medo, né? Eu acho que a Bíblia, como o senhor falou, é um todo. Então, se ela é um todo, você conhece a Deus através da palavra. Sim. Se você só lê, até deixa Apocalipse de fora, você não conhece a Deus, porque também é Deus. É a palavra dele ali, né? Sim. Eu costumo dizer, eu trago isso já já passei bastante pro Daniel, para Sara e para muita gente.
eu acho que existe algumas doutrinas que a gente pode até vacilar. Por exemplo, anjo tem asa, um vai dizer que tem, outro vai falar que não tem asa, um vai falar que a igreja vai passar pela grande tribulação, outro vai falar que não vai passar pela grande tribulação. Isso talvez são pontos de vista, né? Um erro de interpretação da Bíblia que a gente pode até relevar. O que não dá para deturpar é a doutrina da salvação. Isso tem que estar muito bem claro que a salvação é por Jesus. Sem ele, não tem salvação. Né? Não é por santo, não é por Pedro, Tiago, não é por ninguém. A única salvação é por Jesus. Essa doutrina ela não pode ser corrompida, nem pode ser quebrada. Se alguém quebrar essa doutrina, você pode trazer como anátema mesmo. Sim. Como maldito. Descarta. Agora, às vezes o irmão pode divergir de, eu acho que esse livro do Apocalipse, essa revelação não é para isso, é para outro. Ok, a gente respeita o ponto de vista de um ou do outro. Mas a doutrina da salvação ela é imexível. Tem que estar muito bem definida na vida do crente. Salvação é pela graça. Salvação é graça. Não é por mérito, não é por obra. Paulo diz que não é pelo que você vai fazer que você vai herdar a salvação. Sim. É fé. É fé e graça. Né? É claro que depois que você é crente, é um processo natural até mesmo da conversão no homem, né? Que a palavra conversão ela tem um sentido muito de mudança de hábito e de mente e hábito, né? Então a gente no processo de Deus na nossa vida, quando a gente se converte, o Espírito Santo, como o próprio nome diz, ele santifica-nos. Então, claro, uma vez salvo, eu fui salvo pela graça e é pela graça, mas Tiago também diz, você diz que é pela graça, mas vamos lá, eu digo que também é por obras também. Então, aí ele fala, né? Mostra-me a tua fé sem as suas obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Ou seja, a fé sem as obras é morta no sentido e no contexto de Tiago, seria não aquela obra para ser salvo, mas o crente produz fruto do Espírito. Sim, Ele por ser salvo, né? Então, por por ser ser salvo, salvo, eu pratico boas obras. É natural. Mas eu não tenho aquele negócio de eu tenho que fazer para ser salvo. Não, porque eu já alcancei a salvação pela graça que o Senhor nos concedeu, né? entregou. Não, já tem bastante coisa. Ainda nessa questão de contextualizar para as pessoas que acredito que nos assistem que são cristãs, mas tem pessoas que não. Então, para a gente poder entrar nos demais assuntos, o senhor poder explicar para as pessoas o que é o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja, que a gente tanto fala, né? Os cristãos falam muito sobre isso. Claro que, como eu disse aqui, tem linhas de pensamento, né? Eu particularmente, eu não consigo me encaixar em outra linha de pensamento do que aqui a igreja ela vai ser arrebatada, né? E não vai passar pela grande tribulação. Isso está muito bem assim definido queremos, em nome de Jesus. Na minha cabeça. E esse é o pré-tribulacionismo. Dão uns nomes aí, né? Nunca fui adepto a esses nomes, não. Mas eu procuro seguir o que a gente estuda. Claro que a gente não estuda sozinho, né? Sim. A gente confronta pontos de vista, pontos né? de vista e você consegue se achar, né? Então, assim, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, não é isso? O arrebatamento da igreja, ele é um escape. A palavra usada em Tessalonicenses para arrebatamento é uma palavra no grego chamada arpazo, que Strong diz que é tirar com força. Então, o arrebatamento é Deus tirando a igreja da terra, mas com muita força, com muita violência. Não no sentido de fazer mal, mas no sentido de vem para cá, rápido. Sim. Então, o arrebatamento, ele é isso. É Deus tirando a igreja da terra, porque o tempo dela já foi. Né? O tempo dela já foi. Então, Deus tem um tratado muito especial com Israel, desde Abraão, e muito antes, né? Até como Deus ele é eterno. Então, na eternidade, Deus já conhecia a igreja. Né? Na eternidade, Deus já conhecia Israel. Sim. Deus já conhecia Abraão.
Então, até mesmo pelo tratado com Abraão, a igreja ela entrou depois no coração de Deus, mas entrou depois para uma obra muito específica. Mas a igreja tem que ser tirada. Costumo dizer que a igreja ela é um parêntese de Deus nas 70 semanas de Daniel. Então, é como Depois se a gente vai Deus querer saber sobre essas pegou 70 ali, semanas abriu aí. um parênteses ali, né? Os Gálatas diz que Deus, vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho ao mundo, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então ali começa, eu acredito que começa o parêntese de Deus. Deus parou as 70 semanas de Daniel, as 69. Entre as 69 e as 70. Até ali, né? Até as 69 veio correndo cronologicamente, né? Desde da saída para edificar Jerusalém. Então veio cronologicamente. Quando chega no nascimento do Messias, houve ali um parêntese de Deus, uma parada, eu entendo assim, e a igreja está dentro desse parêntese. Mas a igreja. Mas a E igreja. quando aí, o que é o arrebatamento? É Deus levando para si esse povo. E aí continua a última semana de ano, conforme Daniel, capítulo 9. Então, eu acho que esse parêntese é aquele, mas a igreja será arrebatada. Nós cremos assim. Eu creio também que a igreja não passará pela grande tribulação, em nome de Jesus. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, Sim. né? Então, agora que você já começou a falar aí sobre as 70 semanas, acho que seria bacana explicar o que são essas 70 semanas de Daniel, né? Acho que explicar exatamente é meio difícil. O tempo é muito... Muito mesmo que curto para isso. É curto. E merecia um momento muito mais A gente vai ter que fazer elaborado. 1 e 2. Mas vamos lá. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27. Posso ler aqui? Pode. Por favor. O anjo fala para Daniel o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Essa semana, no hebraico, é setes. Então, assim, não é uma semana de dias, né? Isso me deixou tão confusa. É uma semana de anos. Quando eu li. Era comum eles usarem isso para anos e tal, enfim. Então, Por isso que é tão importante, né? Ver o grego, entender o Mais sentido perto da do original, palavra, né? entender. Então, são 70 semanas de anos, tá? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Isso é muito... Esse versículo 24, talvez a gente fale um pouquinho dele em uma outra pergunta, talvez, mas ele é muito importante para explicar alguma coisa. Dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, ou seja, desde a saída do povo de Israel, quando terminou eles ficaram em Babilônia por 70 anos. Depois, quando terminou aquilo, que foi decretado a saída do povo para construir Israel, a partir dali começa a contar. Aí ele diz assim: até ungido, até Jesus. Até Jesus. O líder venha, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, que vai dar 69 semanas, ok? Ela será reconstruída com as ruas, muros, mas em tempos difíceis. Isso aconteceu. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Jesus. Então, quando a gente coloca... 69. 69. Depois, quando a gente coloca isso na cronologia, a gente vai ver... É incrível que dá para saber até o dia do nascimento do próprio Messias, através das 69 semanas. É muito preciso. Ele diz aqui, ó, o ungido será morto e não haverá lugar mais a ele. Ou seja, por que não? Porque ele vai ser assunto ao céu, como ele foi. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolação foram decretadas. Com muitos, aí, falou das 69 semanas,
Agora ele vai falar da última semana, que é a 70. 70 semana, a última semana de ano. Aí ele fala assim, ó, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui já está falando do anticristo, o governante na época. Uhum. Por uma semana de anos, 7 anos. No meio da semana, são os 3 anos e meio, né? Metade, 3 anos e meio. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então, o que são as 70 semanas de Daniel? É um período que Deus, através do anjo, entregou a Daniel, falando exclusivamente do seu povo Israel. Deus tinha um propósito com isso. Deus estava mostrando que Deus ele é conhecedor de todo o tempo, né? Que para Deus ele é eterno, então não tem passado, presente e futuro. Ele é o Todo-Poderoso. E ele estava mostrando para Israel que Deus tinha um tratado com Israel. Porque quando a gente começa a estudar sobre Israel, a gente vê que o povo de Israel era muito rebelde. Sempre foi. Demais. Sempre foi. Isaías fala assim, Deus usa Isaías e fala assim, criei filhos e eles prevaricaram contra mim. Criei filhos e os exalcei e os eduquei, mas eles prevaricaram contra mim. Você lê o livro de Juízes, constantemente você vê lá. Dá E até prevaricou raiva. Israel contra Deus, prevaricou Israel contra Deus. Então, Deus ele tratou com o povo de Israel de uma forma muito intensa. Israel é um povo que nós conhecemos a Deus através de Israel. Né? Então, por isso que a gente tem que orar por Israel. Sim. Né? A gente conhece muito a Deus por causa de Israel. Né? Então, Deus ele tem um carinho muito especial com Israel. Muito especial. E Deus cuidou de Israel até desde o começo. A gente vê que quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus fez Israel dar uma volta gigantesca e para aprender a duras penas o que era realmente servir a um Deus que é todo-poderoso. Deus ele tinha tratado com Abraão muito lá atrás, dizendo que Deus iria dar a Abraão reis. Pois o povo de Israel pressionaram Samuel para que Samuel trouxesse um rei, mas não era tempo de Saul. O tempo era Davi. E o povo pressionando, porque quando a gente olha Deus, o governo de Deus com o povo de Israel, é um governo teocrático. É um governo direto com o povo. Então Deus educou muito Israel. Muita gente morreu, Israel... Teve muita paciência, viu? Aí a forma que Deus usava e que dava muito certo, como deu, era expulsando Israel muitas vezes, eles sendo expulsos da sua terra, eles eram perseguidos, muitos eram mortos, foram aprisionados por 70 anos, na época de Nabucodonosor, enfim. E Deus usava muito entregar o seu povo a um outro povo para que eles realmente pedissem a Deus, lembrassem de Deus e falassem, Senhor, eu me arrependo e tal. E Deus mandava um libertador. Deus sempre mandou um libertador. Sempre. Então Deus tem um carinho, um amor muito grande com Israel. E as 70 semanas, ela está descrita o motivo pelo qual Deus trouxe essas 70 semanas. Conhecendo o coração de Israel, no versículo 24 diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa. Então, Deus tem um propósito com as 70 semanas. E a última semana de ano, que a gente entende que é o período de grande tribulação, é a semana que Deus vai voltar a tratar com Israel, que é justamente onde se aplica esse versículo 24. Seriam que os 70 anos, e na verdade se trata de Israel. Mas no caso a gente está numa pausa enquanto isso não acontece. 70 semanas. Isso. As 70 semanas é para Israel. Não tem nada a ver com a igreja. É por isso que
Por que eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque a última semana de ano não é com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana de ano é justamente a continuação do tratado de Deus com o povo de Israel. Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, somente os remanescentes serão salvos. Deus tem um tratado ainda. Essa semana ainda vai acontecer. Então, qual o sentido da igreja participar da grande tribulação? Não faz sentido. Uhum. A igreja está num tempo, em um tempo que é um tempo de Jesus tratando a igreja. Logo a igreja vai sair. É que nem aquela história de Jesus quando passa naquele poço e aquela mulher pede água para ele, né? Ou, aliás, não da mulher, mas quando ele fala que não é lícito pegar o pão e entregar para aquela mulher, e ela, mas os cachorrinhos também se alimentam e tal, e é basicamente isso. Então Jesus ele veio para Israel, mas diz a Bíblia, o próprio João diz, mas os seus, ou seja, Israel, não receberam. Com isso, deu-lhes poder para ser filhos de Deus, todos aqueles que creram no seu nome. Abriu-se um leque para Israel, para a igreja. Nós somos adotados. Mas a todos quanto receberam, disse João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o próprio Paulo, ele diz que, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este segredo, que o endurecimento em Israel veio em parte por Deus, até que se complete a plenitude dos gentios. Então, no plano de Deus, aos Efésios capítulo 1, fala que a igreja ela já estava no plano de Deus desde a eternidade. Sim. Entende? Então, assim, não foi um plano que deu errado e não, já e não estava lá. Não é o plano B, né? Israel é exclusivo de Deus, né? Sim. Mas não é só ele, a igreja também é. Uhum. Então, a igreja ela é o plano que Deus criou para mostrar para Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles, aos hebreus dizem que eles morreram sem conhecer a Jesus, Sim. sem conhecer a promessa, né? Mas foram homens que foram degolados, homens que foram cerrados ao meio e tudo mais, mas eles não perderam a esperança, a fé, e eles lutaram, mas não reconheceram, não conheceram Jesus. Sim. Né? E Jesus veio para um povo que o rejeitou, mas aí para todos aqueles que o abraçaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, inclusive judeu. E tem muito judeu que é crente, que serve a Deus. Parece coisa de filme, né? Então, não sei se eu respondi, mas a 70 semanas. A 70 semana, ela tem um fim específico, ela tem um endereço. O endereço é a nação de Israel. E ela tem um cumprimento para a nação de Israel. E quando a gente estuda, qualquer estudante de Bíblia não é só Bíblia, historicamente você vai perceber isso, que você começa a colocar a cronologia e vai ver que realmente o negócio dá certinho até a vinda de Cristo. E por que a última semana parou? Por que ela não deu sequência? Justamente por conta da igreja. Somos a causa. Bom, muito bom. E aí, de uma maneira genérica, assim, para a gente poder definir como o senhor falou, tem várias linhas teológicas. A gente aqui está conversando sobre a linha teológica que a gente acredita, né? E qual o senhor acredita que seja a ordem dos acontecimentos? Sabe, o arrebatamento, depois vem o quê, não precisa se aprofundar em cada item, mas para saber o que seria em qual situação. Bom, eu poderia dizer o seguinte, isso na minha cabeça, tá? Já está desenhado aqui na cabeça. Arrebatamento da igreja, né? Fomos arrebatados. Glória. O que vai? A igreja vai para onde? Vai ser arrebatado, e aí? O que é isso? Para fazer o quê? O primeiro lugar que a igreja vai, quando ela for assunto ao céu, é para um lugar que no grego chama-se Bema, que é Tribunal de Cristo. Paulo diz que nós estaremos ali para receber segundo o que nós praticamos por meio do corpo, ou bem ou mal. Vai ser tipo um julgamento, não é um julgamento para ser salvo ou para ser condenado. É um julgamento para galardão, um julgamento diferente. Todos que estiverem ali estão salvos, né? É tanto que
ele diz que a obra de todos que estiverem ali vai ser passada pelo fogo. E vai ter obras que vai se queimar. O tal, todavia, vai sentir detrimento. Mas como assim? O que é detrimento? Então quer dizer que no céu a gente vai ter sentimento de tristeza? Não sei, não está muito bem claro. Mas talvez um sentimento parecido com o que a gente entende hoje, né? Com Talvez um arrependimento, uma tristeza. uma coisa de eu podia ter feito mais, talvez, né? Não é uma coisa que vai... Não podemos dizer que é o mesmo sentimento que a gente tem aqui, a gente vai sentir lá no céu. Não. Isso na Bíblia, Deus usa muito de um antropomorfismo, né? Que é uma linguagem, uma forma de Deus expressar alguma coisa no céu. Como que a gente tem contato na Terra. Por exemplo, Deus ele tem amor. Sim. Né? Deus ele é amor. Deus ele se entristece. Não é que Deus se entristece, mas é a forma que nós entendemos aqui. Qual é o tipo, Deus mais se arrependeu próximo? de ter Deus criado se o homem. arrependeu. Então esse antropomorfismo ele trata de sentimentos que talvez que Deus tenta entenda. trazer do céu para cá uma linguagem parecida para que a gente entenda, usando o nosso vocabulário, né, para a gente entender o que ele quer dizer. Então Paulo diz, mas o tal, todavia, será salvo, mas vai passar pelo fogo ali. A obra de cada um de nós vai passar pelo fogo. Então, saindo daqui, o primeiro lugar que a gente vai é para o Bema, que é o Tribunal de Cristo. Depois dali, a gente vai para onde? A gente vai para o grande banquete. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Né? A gente vai estar lá com Abraão, Isaac, Jacó, diz a Bíblia, né? Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai estar lá. E aí, vai ter um banquete? O que vai comer lá? Será que vai ter pão? Japa. Será Eu creio que o japa vem. Japa, que gosta? Será que a gente vai comer Qual é o banquete arroz preferido aí, gente? com fritas, né? Bife com batata frita? O que vai ter lá? Né? É simbólico, Sim. mas vai ter uma festa no céu. Até mesmo o exemplo de Israel, né? Lá é as bodas do Cordeiro, né? A gente vai estar participando das bodas do Cordeiro. Então, assim, Israel, ele sempre foi um povo festivo. Tudo Israel é festa. Uhum. Não é festa de um dia ou de poucas horas, é festa... De semana. É exagerado nesse sentido, né? Então, eles são um povo festeiro. Então, a exemplo disso, a gente vai estar, depois do Bema, vai para o banquete. E ali a gente ficará por um período de 7 anos. Né? A igreja foi levada ao céu. É engraçado que quando Jesus fala da igreja, ele fala que nós somos o sal Da terra. e a luz do mundo, né? A gente começa a ver, por exemplo, por que o sal? Tem muita teoria, lógico, com relação ao sal, né? Mas eu sou nordestino. Então, eu lembro, lá em Maceió, que sou de Alagoas, sou de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, e eu nasci lá, mas eu me criei em Maceió. E lá na Lagoa Mundaú, que é uma lagoa que tem lá, os pescadores pegavam aqueles peixes, acho que até hoje deve fazer isso, e você anda nas ruas, você vê aqueles peixes assim, ó, tudo na calçada, né, no asfalto, cheio de sal. Porque na época tinha geladeira, mas nem todo mundo tinha acesso à geladeira, né? Então ele salgava muito a carne, e a carne ela servia para conservar. Conservava. Tanto se hoje compra um charque, carne de sol, o que conserva, né? Não precisa nem colocar na geladeira, porque ela já vem ali, é um conservante natural. Né? Então, usando essa simbologia, o que a igreja faz, então? O que a igreja faz aqui na Terra? Ela dá sal, ela dá gosto à terra. Ela dá gosto à terra. A igreja é aquela que, quando ela for tirada da terra, a carne vai apodrecer. Né? A carne vai apodrecer. Né? E aí eu entendo que seria a grande tribulação. Então, enquanto a igreja foi arrebatada, usando aí o que vai acontecer, né? De uma forma geral. Cronológica. Né? A Bíblia fala de 2 personagens. Acho que a gente vai falar um pouquinho deles depois, né? A Bíblia fala de 2 personagens que vai acontecer. Você imagina que a igreja vai ser levada ao céu? Imagina o caos que vai ficar aqui na terra. Né? Paulo disse assim, olha, o que é mortal se revestirá da imortalidade.
o corruptível da incorruptibilidade. Nós seremos transformados e depois iremos ao encontro do Senhor nos ares. Né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas não é que eles vão primeiro, tá? É uma sequência rápida, em milésimo de segundo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados primeiro e arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então isso vai se dar numa fração de milésimo de segundo. Quando legal, Paulo né? usa assim a expressão no momento, a expressão momento no grego é átomo, ou seja, Nossa. a menor partícula de tempo. É. Né? Então, na menor partícula de tempo, Deus vai levar a igreja. Por isso que a palavra arrebatamento, ela é arpazo, que é tirar com força. Né? Deus vai tirar a igreja rapidamente da terra. Então, quando a igreja for arrebatada, a Bíblia fala de 2 personagens que se levantarão, conhecido como as 2 bestas. Né? Por que besta? Porque eles são animalescos. Coração voltado para o inferno. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai receber poder e autoridade diretamente de Satanás. Satanás vai dar para ele aquela autoridade dele, do inferno, para ele. Né? Por isso, 666, que a gente vai falar um pouquinho talvez depois. Enfim, ele vai ser levantado, e a Bíblia diz que essa primeira besta, ela vai ser levantada do mar. E mar, na Bíblia, fala de pessoas, multidões de pessoas. Então, ele vai ser levantado pelo povo. Pelo povo. Vai ser uma pessoa que o povo vai falar assim, nossa, olha o caos que está. Talvez ele vai ser aquela pessoa que vai dar... Vai trazer aquela o luz, alívio, Salvador aquela da paz, pátria. Cara, né? ele vai trazer uma solução para todo aquele caos. Todo aquele caos. Então as pessoas vão olhar e falar, não, então vamos colocar esse camarada como líder mundial. Então vai ser basicamente dessa forma que vai acontecer com ele. E ele não vem sozinho, porque em toda a história você vai ver que para você... Não existe uma nação sem política e religião. São os 2 pilares mais fortes. Sim. Né? São esses pilares aí. Então, o diabo é tão sagaz que vai ter não somente uma pessoa na política, como também tem uma pessoa na religião. Por isso que, eu, respeito a opinião de qualquer líder religioso, mas eu não aceito o ecumenismo. Essa junção... Todo caminho leva a Deus. Não, todo caminho leva a algum lugar. A Deus, só Jesus. Então, particularmente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. O anticristo, ele vai fazer, o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, ele vai ter essa força tão como o anticristo, mas ele vai estar ligado ao lado religioso. E ele vai fazer com que as pessoas acreditem nele. O papel do falso profeta é justamente fazer com que as pessoas acreditem no anticristo. Ele vai trazer essa credibilidade. Inclusive, então, já mata essa, né? Que eu tinha, inclusive, separado aqui para perguntar se o falso profeta e o anticristo, se eles eram a mesma pessoa, né? Não, são pessoas distintas com funções totalmente definidas de forma para abraçar o mundo. Então, o mundo vai estar num caos tremendo e essas 2 pessoas serão aquelas pessoas que vai realmente trazer a solução para o país. Né? E aí, lógico, vai trazer uma moeda única, provavelmente, né? O livre comércio. Ele vai trazer uma solução. A Bíblia chama o anticristo, apresenta o anticristo como aquela ponta pequena que nasce no bode, derruba 3 pontas, e essa ponta era diferente, era pequena, mas era uma ponta que tinha olhos, era uma ponta que tinha boca, ou seja, era diferente das outras. O anticristo é uma pessoa que vai ter segundo a Bíblia, ele é mais sábio, humanamente falando, Sim. do que Daniel. Então ele vai enganar as nações, ele vai enganar Israel por um tempo.
Israel vai entender que ele é o Salvador, talvez o Messias, que eles tanto esperam até hoje. Né? Por um período de 3 anos e meio, e Mateus fala isso, quando virdes a abominação Ele faz um desoladora. acordo, não é? Ele faz um acordo, ele faz um Ele faz um tratado. acordo de É. paz, né? E aí, na metade da semana, esse acordo, esse pacto, Quebra. vamos dizer aqui, ó, a gente acabou de ler aqui, ó, o próprio Daniel ele fala, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Está falando aqui o contexto de Israel, tá? Uhum. E no meio da semana, metade da semana, 3 anos e meio. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. Israel, eles vão ser... imagine que vai chegar no momento que o anticristo vai falar assim, olha, parou, vocês não vão mais adorar a Jeová, ao Eterno, né? Vocês não vão adorar a Ele, vocês vão adorar a minha imagem. Que diz aqui, revelar, ó, né? e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Lá na frente, em Apocalipse, a gente vai ver que esse sacrilégio aí é uma estátua. Uhum. E que essa estátua ela vai ser animada. Ela vai falar. Que louco, né? Ela vai falar. Então, assim, quando Israel, que uma das coisas que Israel aprendeu até hoje, aprendeu com Deus, através de tanta coisa, é não ser idólatra. Né? É não ser idólatra. Ele adora somente a um Deus. Também, né? Sim, depois de tanto né? Ouve, tempo. ó Israel, lembra? Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Eles têm isso como regra e ponto final. Uma certeza. Uma certeza. Então, a partir vai do momento aparecer... que isso acontece, Israel fala, peraí. Aí Israel vai entender que tem coisa errada. E aí é onde que eles fugirão. Né? Aí eu estou adiantando um pouquinho, mas eles fugirão. Através dos 144 mil que levarão muitos para o deserto. Onde diz a Bíblia que vai ter lugar separado para eles, reservado para eles. Onde eles serão, essas pessoas, né? Muitos deles, muitos. Onde serão encobertos por um período de 42 meses ou 3 anos e meio. Uhum. Né? Um lugar para eu até brinco, né? Se a gente ficar aqui no arrebatamento, Deus me livre, corra para Israel. Vai ter um acobertamento ali, tem um acolhimento. Corre. Então, ainda, e voltando nos acontecimentos. Então, as duas testemunhas, aliás, as duas bestas se levantarão logo no depois do arrebatamento da igreja. Uhum. Com isso, diz a Bíblia, que Deus vai trazer duas testemunhas. Duas testemunhas. E alguns especuladores dizem que vai ser Elias e depois vai ser Moisés, ou enfim, não se sabe. Não se sabe. Mas serão 2 filhos do óleo, 2 ramos de oliveira, ou seja, serão cheios do Espírito Santo. Terão poder. Se alguém for contra eles, eles vão ter poder de aniquilar as pessoas. Deus vai dar poder para essas duas testemunhas. E a testemunhar o quê? O propósito deles é o quê? Milênio. Com certeza está falando do reino de Deus, do reino por Jesus. Reino por Jesus, que virá. Então, milênio. E eu acredito particularmente que a sincronia, que os acontecimentos sejam exatamente nessa ordem. Tá? Com o testemunho dessas duas testemunhas, que elas testemunharão sem ninguém prejudicá-las. Mas elas serão tão chatas para o mundo inteiro, porque ela vai falar de Jesus. Ela vai falar do milênio. E através da pregação dela, do testemunho dela, particularmente eu acredito que os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, serão salvos, serão convertidos aí, talvez pelo testemunho dessas duas testemunhas. Isso é um pensamento meu. Sim. Eu acredito dessa forma. E que através do testemunho dessas duas testemunhas, 12 mil judeus de cada tribo, 144 mil homens, se levantarão. E serão também as pragas, as coisas que vão acontecer no Apocalipse, não vão atacá-los, não vão mexer com o anticristo, não terá poder também sobre eles. Eles serão selados com 2 selos, selo de Deus e selo do Cordeiro. Né? Então, são pessoas específicas para uma obra muito específica. Né? O profeta diz que eles... A Bíblia fala que eles pregarão a lua, a Pult, ou seja, aos 4 cantos da terra.
Eles vão estar pregando. São judeus, os São 144. judeus. Não tem Quando esse eu era negócio menor, de eu ser- pensava que qualquer pessoa poderia ser os escolhidos para ser os 144 mil. Eu ficava também. tipo, Jesus, eu não quero ser um deles. É. Sabe? Eu achava que São podia ser qualquer judeus, um. não terão apego a mulheres, porque são castos, castos que eu digo assim, para aquela obra específica. Sim. O tempo é curto, eles não terão tempo para se preocupar com outras coisas. Vão estar realmente voltados a realizar uma tarefa dada diretamente por Deus. Um objetivo. E as duas testemunhas serão mortas, mas depois de 3 anos e meio. Elas serão mortas pelo anticristo e os corpos delas ficarão na grande cidade. Diz a Bíblia que vai ficar lá por 3 dias e meio lá. Né? Depois as pessoas vão se sentir aliviados por elas estarem mortas e as pessoas vão enxergá-las lá, talvez através de televisão, satélite, tanta coisa, né? Mas depois de três dias ali, elas ouvirão uma voz, subi cá. E elas serão levadas para Deus. Então, qual é a sequência? Nesse período, o anticristo, são 3 anos e meio que vai estar uma falsa paz, ele vai trazer um refrigério para o povo, mas depois de 3 anos e meio, o tempo dele é muito curto, Esse rebelde. então ele vai se mostrar como verdadeiramente o filho de Satanás. Sim. E aí vai dar início à perseguição ao povo judeu. Com isso, com o sacrilégio que ele vai levantar e pedir adoração, aí onde que vai vir a perseguição de fato, né? Lembra que quem só vai poder comprar, ou quem tiver a marca, e talvez não seja um número, acredito que não seja um número, não sei, é alguma coisa que vai ter É uma identificação. é uma identificação. Então, quem aceitar também está dizendo que não quer nada com Deus e vida que segue. E aí é onde entra, depois desses 3 anos e meio de falsa paz, aonde que vem o que a Bíblia chama de 2 iras. A ira de Deus e a ira do Cordeiro. Onde vem as taças, onde vem as trombetas, onde vem taças, as trombetas e os flagelos que vai vir todos de uma vez para o povo de Israel. Então, A as morte trombetas... vai ser presa por 5 meses. O povo vai querer que monte cai sobre nós. E a morte fugirá deles por um período de 5 meses. Então, vai vir realmente os flagelos, tudo nesse período final A grande tribulação. dos 3 anos e meio, que é a grande tribulação propriamente dito. Porque os 7 anos não será todos de flagelos. Só os 3 3 anos e meio vai ser É de o- falsa paz. É o que chamam de tribulação e grande tribulação. É. A primeira parte, tribulação, a segunda como grande. Tribulação, Eu não sei se Jesus vai seria tá bem aqui, uma... não vai ser- Não chega a ser, porque tem uma falsa paz, né? Então, aí depois disso, né, passando por esse período, já no finalzinho da grande tribulação, o anticristo vai saber onde Israel está e vai reunir as nações e vai de encontro a Gente, parece Israel. um filme, né? todo a gente mundo querer- vai ouvindo e vai criando toda Nossa. a Todos cena. Né? aqueles que são adeptos ali, os que não são amigos de Israel ali, todos a favor do anticristo ali, para atacar Israel. Aí onde que Apocalipse 19:11 fala que Jesus virá montado num cavalo branco, na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com ele um santo exército, que a gente acredita, eu creio assim também, que a igreja vai estar ali também, na forma glorificada, e a gente Jesus virá, pisará no monte, e ali dar-se-á Basta. o que a gente possivelmente venha falar também, daquela batalha final, Armagedon. Né? Por que Armagedon? Porque é um monte, não é que é um monte, é um vale, cercado por um monte, que é o Monte Megido, e eu, quando tive o privilégio de ir para Israel, É verdade. eu de ônibus, a gente passando assim, indo para Galileia, para Nazaré, e aí o guia falou: olha, pessoal, isso aqui é o monte, isso aqui é o Armagedon, é o Vale do Armagedon. Então é um vale gigantesco ali, que vai ser ali a última
grande batalha, onde diz a Bíblia que o sangue dos homens darão os freios dos cavalos, né? Claro que é uma figura de linguagem, mas vai haver muita matança ali, né? Passou isso, então quer dizer, Jesus ganhou a guerra, ganhou. O que vai acontecer? A Bíblia diz que as duas pessoas que terão, aí é um sarcasmo, né? Terão o privilégio de herdar o lago de fogo em primeira mão, são as duas bestas. Sim. Né? Nem Satanás teve esse privilégio, tá? Eles vão ser o estreante lá do lago de fogo, que hoje não tem ninguém. Então, eles vão estrear nesse momento. Passou isso, Mateus, ele fala que haverá um julgamento, que é o que a gente conhece como o julgamento das nações, onde vai ser Jesus, o próprio Jesus, vai julgar as nações. Né? Então, não será um julgamento individual, será um julgamento de nações. E qual que vai ser o critério? O próprio Jesus ele fala, né? Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Né? Estive preso, vocês me deram abrigo, ou foram lá comigo, me ajudaram. Aí os discípulos, alguém perguntou, mas quando que isso aconteceu? Aí ele fala, né? Quem fez isso com um desses meus amigos, um dos meus aqui, fez comigo. Então, o que é isso? Na verdade, esse julgamento vai ser aquele julgamento onde as nações foram amigas de Israel. Posso dizer, sem medo de errar, que o Brasil estará participando à direita de Deus, de Jesus, que vai participar do milênio. E tivemos por quê? Privilégio, né? Porque Israel, em 1967, acho que é isso, 1967, quando Israel se tornou nação, se tornou através de um voto de um brasileiro na ONU, chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva para que Israel se tornasse nação. Obrigada. É por isso que, agradeço. É por isso que os israelenses gostam tanto do Brasil. Os brasileiros. Eu fui numa igreja no pé do Monte das Oliveiras, tem uma grande igreja que foi construída pelas nações. Pelas nações. E é bem no monte, bem no pé do Monte das Oliveiras. E aí essa igreja muito bonita, o guia falou assim, olha para cima, veja se vocês veem alguma coisa diferente. Procurem. E no centro tinha uma bandeira do Brasil. Tinha assim, no domo, tinha as bandeiras de vários países que ajudaram na construção daquela igreja, e o Brasil estava lá no meio. Ele falou assim, é a nação brasileira que ajudou a construir essa igreja. Que legal, né? Então, esse julgamento é aquele julgamento onde Jesus vai colocar os bodes, né, à esquerda, os salvos à direita, que é o julgamento das nações. Após o julgamento das nações, a terra sofrerá uma transformação, alguma coisa vai acontecer na terra, e Jesus vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Aqui na Terra. Aqui na terra. De corpo físico, as pessoas vão ver Jesus. A igreja de corpo espiritual estará com ele. E esse período de 1000 anos, haverá pessoas, por isso que não é um julgamento individual. Satanás vai ser preso, diz a Bíblia, nesse período de 1000 anos, e as pessoas que viverem nesse tempo se rebelarão uma com a outra, viverão muito tempo, tá? Essa era a minha pergunta. Viverão muito tempo, não terão essa vida de 70 anos, 80 anos que a gente vive hoje. Né? Os dias serão prolongados. Haverá morte no milênio? Haverá, não tenho dúvida disso. Mas são pessoas que morrerão com muitos anos. Muitos anos. Depois no final da grande tribulação, do milênio, diz a Bíblia que Satanás vai ser solto. Quando ele se soltar, ele vai levantar, a Bíblia chama de Gog e Magog. Ele vai levantar Gog e Magog, que significa multidões e multidões de pessoas. Ou seja, muitos adeptos ele vai levantar para ir de encontro a Jesus. E diz a Bíblia, descerá fogo do céu e eliminará a eles. Ainda assim, ele ainda tenta, né? Até o último minuto. Passou o milênio, a gente entende que haverá o julgamento final, que a gente chama de o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20 fala disso. O grande trono branco,
onde Jesus estará julgando. Ali não é um julgamento para salvação, é um julgamento para condenação. O julgamento das nações, aliás, o julgamento final é um julgamento onde diz a Bíblia que o inferno dará os seus corpos, os mares darão os seus corpos, é a segunda morte. Então, esse julgamento final é aquele julgamento onde as pessoas vão ser julgadas para ser lançadas para o lago de fogo. Como Deus é justo, é como se Ele mostrasse o porquê que elas estão indo para lá. Né? Basicamente isso. E Paulo diz assim, falando com a igreja: não sabeis vós que nós haveremos de julgar os anjos? E anjos aí são os demônios, são anjos caídos. Justamente se referindo a esse tempo de juízo final. Depois do julgamento do juízo final, acontecerá uma coisa chamada o perfeito estado eterno. E aí a Bíblia se cala. Então, acho que... muita coisa, hein? Muita coisa. Cronologicamente falando, é nisso que eu creio, não só eu, mas muita gente crê dessa forma. E eu sei que tem pessoas que pensam diferente e tudo mais, mas eu não encontrei, estudando outras vertentes, base, mas no que eu li, no que eu estudei, é o que eu acredito e muita gente acredita. Que essa é a sequência de fatos. Essa sequência de fatos. Tá. São muitos fatos, inclusive. É. Realmente, dá pra se fizesse um filme, ia dar mais de 3 horas aí, ó. Os Vingadores ia ficar no chinelo. Opa! Com certeza. Com certeza. E aí, assim, acabou que por muito tempo, assim, a gente foi falando, né? Enquanto você foi falando da cronologia dos fatos aí, bastante dessas perguntas aqui, a gente... Foi meio que respondendo ali um pouquinho. Um pouquinho de tudo, né? Mas, assim, eu acho que seria bacana a gente já falando um pouquinho da pergunta do pessoal do Insta. Pode ser. Por quê? A primeira pergunta aqui são sobre os 144 mil, né? Porque tem gente que fica muito confusa a respeito dos 144 mil. Quem são, né? O que farão os 144 mil? Então, assim, essa é a pergunta. Eu queria saber sobre os 144 mil, com certeza, porque tem muita gente que está sendo confundido. Tá. Principalmente tem uma seita que ela anda trazendo algumas mentiras de... Por que mentira, né? Porque você não encontra... A nossa regra de fé é a Bíblia. Sim. Então, qualquer outro livro, qualquer outra pessoa que diga que teve uma revelação de Deus que é extra-bíblico, para mim, não serve. Não serve. Se não está nas linhas da Bíblia... A minha regra de fé é a Bíblia. Então, você quer tratar outra coisa, está fora da Bíblia, então a gente discute como de outro ponto, mas se é a Bíblia é o que eu acredito, até que você me prove que eu estou errado ali, pela Bíblia, né, que a gente pode confundir algumas coisas, sem dúvida, como alguém disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Não é que ela é herege, mas as pessoas utilizam dela versículos isolados para desviar e criar suas próprias doutrinas e tudo mais. Então, os 144 mil são pessoas que vão pregar. A função deles é pregar no período crucial da grande tribulação. E são 144 mil, porque você já explicou. 12 mil de cada tribo. 12 mil. Eu acho que eu marquei aqui alguma coisa. 12 mil das 12 tribos, né? Quando você fala hoje, por exemplo, Israel hoje, você consegue saber as tribos? Não. Hoje se perdeu esse negócio. Se você perguntar para um, falar assim, você é de que tribo? Para um israelita, muito raro você encontrar alguém que vai falar assim, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Dan, Naftali. É difícil. Porque na diáspora, quando eles foram dispersos, eles conseguiram perder. Eles se perderam essa... genealogia. Então, não é difícil. Só que Deus sabe. Sim. Deus sabe que aquela pessoa, de que tribo que ela é. Então, para Deus, ele vai conseguir localizar esses 144 mil e vai trazer, de 12 mil, vai trazer homens, de cada tribo 12 mil, que terão uma função muito
É por isso que alguém que fala, e eu não concordo com isso, que o Espírito Santo não estará aqui na Terra. Isso não é uma verdade, tá? Essa é outra, É uma outra pergunta. outra Não é. pergunta. Primeiro que o Espírito Santo é Deus, Sim. né? Então, assim, se no inferno, em qualquer lugar, onde que a gente vai se esconder de Deus? Nenhum lugar. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele enche toda a terra, né? Ele enche toda a terra. E em alguns lugares ele é tido como Deus da terra. Então, o Espírito Santo, ele vai estar muito claro, muito presente nas duas testemunhas e nos 144 mil selados com o selo de Deus e do Cordeiro. Os 144 mil, eles sabem que eles são escolhidos para ser os 144 ou não? Não, aí é que tá. Eles não sabem. Eles vão, naquele momento, eles vão entender um chamado de Deus. Específico, né? Específico. Então, assim, por isso que eu acredito que talvez pelo testemunho das duas testemunhas, algumas pessoas vão se identificar e o Espírito Santo vai falar com elas e ao ponto delas... Vai testificar Pregar. nelas. Né? E aí, por isso que o Espírito Santo, ele não será tirado da terra. Ele levará a igreja, né? Levará a Vai igreja. continuar conduzindo. Mas ele não vai atuar como atua hoje, nas pessoas. Essa era uma outra pergunta. O Espírito Santo irá se retirar da terra quando a igreja for arrebatada? Isso. Então ele não vai atuar como ele atua hoje. Não. Convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não. A função dele vai ser muito clara nas duas testemunhas e nos 144 mil. Por que as duas testemunhas? A Bíblia fala que eles serão filhos do óleo. Óleo na Bíblia é unção, é o Espírito, está muito ligado a isso, né? E os 144 mil que vai ser selado com o selo de Deus e do Cordeiro. Então, serão cheios, serão pessoas diferentes. O anticristo não terá poder sobre eles, em momento algum. Entende? Então, serão judeus. Não vai ser brasileiro, não vai ser... Não será algum um de vocês, porque eu já pensei isso. Apocalipse capítulo 7, posso ler? Pode. Sim. Capítulo 7, versículo 4, diz assim, ó: Então, ouvi o número... Antes disso, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 9. 3 ao 9. Ele diz assim, ó: Darei poder às minhas duas testemunhas. As minhas duas testemunhas. Cadê? E elas profetizarão durante 1.260 dias, que é, se a gente dividir, a gente vai ter 42 meses ou 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Aqui é o Espírito Santo, tá? Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que lhes causar dano, que quiser lhe causar danos. E estes homens terão poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, em Jerusalém, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, olha só, tribos, línguas e nações, contemplarão os seus cadáveres, e não permitirão que sejam sepultados. Então imagina que eles estarão na cidade por 3 dias e meio, e as pessoas falam, não, deixa aí. Larga aí. Para que todo mundo veja que eu sou o cara, eu que fiz isso. Aí diz aqui, ó. Aí vem. Capítulo 7, versículo 4 agora.
Então ouvi o número dos que foram selados. 144.000 de todas as tribos de Israel. Então não pode ser brasileiro, Sim. ocidental, sei lá. Não. Não pode. É De Israel. Israel, israelita. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5. Agora. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, olha só, não é qualquer pessoa. Esses Sim. vão estar na testa lá o nome de Deus, selado com o selo de Deus e do Cordeiro. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro, ou seja, foram reservados nazireus de Deus. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Então, esses são os 144.000. Então, Judeus, realmente não tem como. homens destemidos e determinados a realizar uma obra muito específica. E muito séria, Eles né? vão pregar Nesse tempo. e vão converter muitos israelitas. Muitos israelitas. E muitos vão sair com eles, vão andar com eles e assim por diante. Então vai ser através deles que as pessoas se converterão Se nesse converterão. tempo. Lembrando que muitos desviados ficarão na terra. Muitos crentes que se achavam crentes e que não subirão Sim. no arrebatamento. Esses, mesmo sem ter o Espírito dentro deles, Aí vão se lembrar. eles conhecerão a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Uhum. E eles vão saber que eles têm que se negar a Cristo, eles vão ser mortos. Serem mortos. Então, não serão, muita gente vão ser salvos na grande tribulação? Serão. Muitos serão salvos. O propósito dos 144.000 é pregar para os judeus. Mas é claro que vai ter muita gente que vai ouvir, Vai vindo junto. até por osmose e ir junto. Mas vai ter muita gente conhecedor da palavra de Deus que não subirão, né? Ou que não subiram no arrebatamento, conhece a Bíblia e sabe que o caminho agora a gente está perdido. Ou se a gente aceitar o anticristo, a gente não tem mais salvação. Então, escapa-te por tua vida. Aí é vida. Mas haverá... Aí vem no caso do Espírito Santo, né? Nesse caso, a pessoa vai ter que lutar mesmo pra não aceitar a marca da besta e tal, por ela mesma, porque ela o mesma. Espírito Não Santo vai não ter vai o estar Consolador. ajudando. Não vai ter o Consolador que consola, Já é que uma conforta. coisa completamente consciente. Ainda que ele me mate, nele, somente nele esperarei. Né? Porque se você, cheio do Espírito Santo, você vence batalhas. Agora só Agora, vocês... sem ele, aí é pela... Gente, vá de primeira, viu? Então, vai ter muita gente que vai ser salvo na grande tribulação? Vai. Vai ser tem muita gente. Uma vez, João, ele viu uma grande multidão de pessoas no céu, em uma de suas visões, e muita gente. Ele disse que era tanto como a areia do mar. Que ele não podia contar, era muita gente. Aí um dos anciãos perguntou para ele: João, quem são? Aí ele falou: Senhor, tu sabes. Eu não sei. Aí ele responde: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, haverá muita gente que vai ser salva na grande tribulação? Sim. Sim. Mas não vai ser Misericórdia, fácil. né? A misericórdia de Deus até nisso ainda se estende. Na verdade, se a gente for analisar de uma forma geral, onde tiver, em qualquer época, em qualquer momento, qualquer situação, um homem na face da terra, haverá graça para ele. Não essa graça que a gente... Mas assim, haverá misericórdia de Deus. Terá chance, né? Tem a chance. Não tem...
Não tem esse negócio de que você perde a salvação, nunca mais você vai reconquistá-la. Não. Sim. Uma outra pergunta que fizeram também. Qual a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda? Meio que contextualizou, mas... O arrebatamento, a gente falou aqui que vai ser uma tirada da igreja com força da terra, Sim. ok? E um primeiro ato, né? Na No primeiro ato, cronologia. Jesus vai levar, não pisará na terra, mas nas nuvens, o Espírito Santo vai levar a igreja até ele. Certo. Ok? E a segunda vinda de Cristo? A gente entende que a segunda vinda de Cristo ela está dividida em duas etapas. Né? A gente pode considerar que a segunda vinda é essa a pergunta, né? Uhum. Que a segunda vinda de Jesus ela se dá em duas etapas. A primeira para buscar a igreja, tirar a igreja. Jesus, quando o primeiro mártir, Estevão, estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele tem uma visão. A visão mais linda que a gente pode imaginar. Ele diz assim: eu olhei para o céu e eu vi o Senhor Jesus em pé, que estava ali esperando por ele. Então, assim, quando a Bíblia diz que quem matar um dos seus presta um serviço para Deus, é isso, porque para Deus a morte é vida. Ele disse assim: eu mato e faço viver. Então, para Deus, como a gente está nessa esfera humana, a gente acha que, mesmo a gente sabendo que vai para o céu, muitas vezes a gente não quer morrer. Né? Porque no fundo, às vezes causa uma duvidazinha, né? A fé nasce da dúvida, né? Então, causa uma duvidazinha em muitos corações aí, né? Tem crentes que não. Minha mulher, por exemplo, já afirmou que ela não tem se morrer hoje, ela tá nem aí, ela vai com Jesus e acabou. Então, não. Né? Então, a fé nasce da dúvida. Então, a segunda vinda de Cristo, ela se dá em duas etapas. A primeira vai levar a igreja. E a segunda, Apocalipse 19:11, onde diz a Bíblia: todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Por quê? É para eles. Né? Não foi assim que o anjo falou? Varões israelita, este homem que está subindo, tu verá descer. Né? Da mesma forma como está subindo. Porque Jesus virá, a segunda vinda de Cristo, então nós acreditamos que será em duas etapas. Primeiro para a igreja, onde nenhum olho o verá, e a segunda, quando todo olho verá, mas aí vai vir justamente para estabelecer o seu reino na terra. Que seria depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Bacana, vamos ver. Próxima pergunta. E aí eu acho que aí tá também. Quando ocorrerá o arrebatamento em relação à tribulação? O arrebatamento já está explicado, vai ser o primeiro ato, né? E a tribulação vem depois. Lembra da metáfora do sal na carne? Sim. Então, quando a igreja sair da carne, a carne vai apodrecer. A terra vai apodrecer. Por isso que a igreja ela é o equilíbrio. É interessante entender um pouco, falar sobre isso. Quando João, ele disse que quando ele foi assunto ao céu, ele ouviu uma voz que falava por detrás dele. Quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele diz assim, exatamente assim. Ele fala assim: eu vi um semelhante não, quando ele olha para ver quem falava com ele, ele diz assim: e vi 7 castiçais de ouro, que representa a igreja. Ele olhou para ver quem estava falando com ele, aí ele diz assim: e vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais de ouro, um como o Filho do Homem, semelhante como o Filho do Homem. Isso traz uma analogia de que o homem natural, ele consegue ver a Deus através da igreja. Olhei para ver quem falava comigo e vi 7 castiçais de ouro. Então isso mostra o papel da igreja. Né? É sempre assim? Claro que não. Né? Tem muitas, mas assim, na boa parte das vezes, o homem natural conhece a Deus através de quê? A igreja. A igreja. Como é que eu prego? Como é que eu vou ouvir se não tem quem pregue?
Nós somos esse canal, né? Então, a igreja ela tem um papel fundamental, né? A mostrar o céu para o perdido, mostrar a salvação para o perdido. Ela não salva, mas ela aponta, né? Então, por isso que Jesus, ele sempre focou nesse negócio de sai para lá, vai lá, 70 homens, vão para lá, fala de mim. Ah, mas Jesus, tem alguém que tá falando do Senhor ali, ó, e não são dos nossos, mas tá falando de mim, deixa que fale. Então, Paulo entendeu muito bem o propósito de Jesus, que Paulo, ele vivia... O negócio de Paulo era pregar para todo mundo. Ele queria pregar para o mundo inteiro, por isso que ele vivia preso. Porque ser preso era uma das formas de você viajar sem pagar nada. Viajava-se muito de navio. Né? Então, muitas vezes, Paulo chegava, eu apelo para César. Aí, então, andar um pouquinho mais de navio. Em todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho e escrevia carta. Pregava o evangelho, porque Paulo ele era um evangelista. Né? A visão dele era abraçar o mundo. Então, Paulo não perdia tempo com coisas pequenas. Paulo queria que, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem. Aí a gente brinca, né? Que Paulo pregava, ganhava almas e dava para Tiago cuidar. Então, a minha parte é ganhar. Ganha almas. Aí, não, venha como está, não. Fica como quiser. Não, vai lá. Tiago, cuida dele aí. Tá chegando. Mais ou menos chegando isso. Mais. Então, o negócio de Paulo era ganhar almas para Jesus. Né? Então, pregava-se muito. Né? E é isso. Também nessa questão da grande tribulação, né, da igreja não passar pela grande tribulação, eu estava até lendo aqui, até circulei para poder falar, que é Apocalipse 3, versículo 10, que ele fala: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Para mim, quando eu li isso, eu já falei, gente, para mim, já está falando que ele vai guardar a gente já não precisar passar por isso, entendeu? Pela grande tribulação. Faz sentido? Faz sentido, tem todo sentido. Todo sentido. E a gente, esse cuidado de Deus aí, quando a gente fala em tempos, olhando a igreja, as 7 igrejas, como tempo, né? Tempos de Deus, a gente vê que a igreja de Laodiceia, que é a última, né? É a igreja do tempo presente. É o momento que a gente está vivendo hoje. Essa que você leu é a igreja de... Acho que é de Éfeso, né? Filadélfia. Aí depois a Filadélfia Tem muita gente vem que de fala o Laodiceia. seguinte, que nós somos o crente da igreja de Filadélfia. Por quê? A igreja, né? Boa. Mas esse tempo já foi. Se a gente acredita que nós estamos vivendo no último tempo, é a igreja morna. E com certeza. Eu acho que é essa mesmo que a gente está vivendo. É a igreja, a gente está falando de tempos, né? É a igreja do último tempo. Está perdida essa igreja? Não. Porque Jesus fala assim, olha, eu aconselho-te, Jesus aconselha ela, né? A vestir vestes brancas, a usar colírios para que veja e tal. Então nós estamos nesse último tempo aí, o período da igreja de Laodiceia, a igreja morna. Nunca vi uma igreja tão confusa. Né? Tão confusa como nos dias de hoje. Muito rasa. Né? Muitas vezes são aquelas pessoas que acham que entendem a Bíblia porque lê um versículo e Deus tocou no seu coração e é aquilo. Ou eu vou para a igreja tal, ouvi lá a pregação do pastor, acreditei naquilo e está tudo certo. Diferente dos crentes bereanos, que enquanto os apóstolos falavam alguma coisa de Deus, a Bíblia diz que eles consultavam para ver se realmente aquilo batia nas Escrituras. Sim. Entende? Então, assim, quando Salomão fala assim, ó, apliquei o meu coração a esquadrinhar as Escrituras, a esquadrinhar é um processo muito mais profundo do que apenas ler. Minucioso, né? Então, assim, apliquei o meu coração a esquadrinhar as Escrituras, é o que a gente deveria fazer. Né? A gente deveria fazer isso. E se fizesse isso, não seria morno, né? Não seria considerado morno. Mas tem muito sentido. Inclusive, nesse versículo aí, nessa igreja
de Filadélfia, no finalzinho dela, se você ler aí, a gente vai observar que a gente vai conhecer um novo nome de Jesus. Quer ler aí para você ver? No finalzinho ele vai dizer assim, ó, e nós teremos um novo nome e nós conheceremos o nome de Jesus, o novo nome dele. Filadélfia? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. O meu novo? Então esse Jesus que nós conhecemos aqui na terra, que o anjo falou assim, ó, e ele será chamado de Jesus, ele tem um nome no céu. Sim. A gente vai conhecer. Que nós vamos conhecer esse nome no céu. E a gente também vai ter um nosso, né? E teremos o nosso também. E aí, outra pergunta. O anticristo já está em nosso meio? Algum palpite sobre quem Muito bom! Essa é a pergunta de milhões. Isso a gente não dá para afirmar. A gente pode Tem ver, muitas especulações, né? Muitas especulações. Muitas coisas estão acontecendo que a gente consegue ver entender que o tempo está no fim. Todas as profecias vaticinadas pelos profetas a respeito de Jesus, do Messias, já se cumpriu praticamente. Então, a gente só está naquele momento onde o rei baixa o séquito, né? Baixa ali para Jesus vir buscar a sua igreja. Então, falta muito pouco, né? Sim. Então, especulações, tá? A gente não pode, Alguns vão dizer provar. que já nasceu, né? Alguns já dizem que ele já está entre nós. Fato é, João já dizia que o espírito do anticristo já estava entre nós naquela época. Sim. Então, esse espírito do anticristo, sim, já está com a gente. O anticristo, tá no ele mundo. vem contra Cristo, né? Ele vem contra a igreja. Então, assim, se a gente for pensar, Faraó, por exemplo, ele já era contra, né? O espírito do anticristo, ele não vai vir, por exemplo, nessa situação também? Na verdade, quando fala do espírito, é justamente esses pensamentos, o que o diabo ele vem. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, na verdade, Sim. o diabo ele já vem. O diabo Vem operando desde... ele é estrategista nato. Sim. Sabe, com estratégia é longo prazo. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa de derrubar um crente. Ele não tem pressa. Por quê? Porque ele quer certificar que a pessoa morreu mesmo. Então, às vezes ele mexe muito antes com as pessoas, ao ponto de te afetar depois de muito tempo. Mas quando acontece, muitas vezes a pessoa não tem mais escapatória. Uhum. Então, o diabo ele é muito estrategista. Então, o espírito do anticristo ele está no mundo, está incentivado pelo diabo, seus demônios, incentivando muitas pessoas, arrogância. A Bíblia fala que o anticristo ele terá boca e falará de uma forma muito arrogante. Ele terá uma oratória muito boa, muito bem acurada, fala muito bem. Pode ser que ele esteja entre nós? Às vezes eu acho que sim. Eu acho que ele já deve ser um homem formado. Mas assim, eu diria para vocês que o anticristo, ele não vai se revelar como um anticristo. Não. Talvez até a intenção desse homem, que será um homem, Sim. seja boa. Mas, dado o tempo, ele vai ser cheio pelo diabo. Aí ele vai se tornar uma besta. Vai se tornar animalesco. Então ele não sabe Não. Que ele é o anticristo. que ele é o Não. anticristo. Não vai ser aquela pessoa que já nasceu sabendo, eu sou o anticristo. Aí eu vou fazer... Não, vai ser uma pessoa Tipo normal. Jesus, né? Vai Que ser já veio sabendo exatamente o que ia fazer. Não. Vai ser uma pessoa, um governante, uma pessoa que, eu vou ser um cara que vou ajudar muita gente aí. Vai ter talvez boas intenções, né? Mas E em por dado isso que vai momento, confundir tanta gente. vai confundir muita gente. Então, a intenção muito boa, mas vai chegar um momento que ele vai... Dá brecha pra E Satanás. diz a Bíblia que ele vai ser ferido. Hum. Vai ser ferido. De uma chaga mortal. Né? Aí é muita especulação, porque a Bíblia não abre muito
o que pode ser, né? Mas e ao mesmo tempo ele vai ser curado. Vai ser curado. E é isso, vai ter muita gente que vai falar assim: "Ah, então esse realmente é o Messias", Uhum. né? Então ele vai enganar muita gente com isso. Porque a gente vive numa sociedade hoje que vive em busca de milagres. Sim. Respostas rápidas, né? Muita coisa. Você vai na igreja muitas vezes para buscar o milagre, não para buscar Jesus. Sim. E hoje ganha-se dinheiro fazendo milagres, expondo milagres, né? Haja vista que você pega uma igreja séria, que prega a palavra, que prega a salvação, né? E quando você vai ver, tem pouca gente. Mas tem aquela igreja que fala muito de milagres, e está lotada de gente e tudo mais, entende? Porque as pessoas elas procuram muito o bem próprio. Muita solução. E assim, importante é eu estar bem. Eu estando bem é o que importa, entende? Então assim, por isso que quando Jesus andava aqui na Terra, muita gente seguia ele. Muita gente. Era por quê? Porque Jesus ele quando tinham fome ele alimentava. Era por interesse, né? Era por interesse, muitas vezes. Quando precisava ser curado, ele curava. Teve uma vez que Jesus chegou assim, viu aquela multidão de gente assim, com ele assim. Aí ele trouxe uma palavra dura. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não verá a Deus. Aí as pessoas falam, esse camarada é doido. Quem que vai comer a carne dele? Quem que vai... Aí começou a sair. E aí ele falou assim para os discípulos, e vocês não vão também? Aí um deles falou assim, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, o anticristo, ele vai ter muitos milagres acontecendo na grande tribulação. Muitos milagres, que é justamente para confundir as pessoas naquele Acho que o período. engano vai ser muito evidente, né? Muito. Então, acho que só não vai aceitar a mesma marca da besta quem souber, né, da palavra mesmo. Quem tiver a palavra, como o senhor falou, os desviados ou aqueles que vão se converter. Por medo, por amor também, mas Antes do medo. por remorso, por amor, enfim, saberão que realmente Porque sabe estavam que é a no caminho última errado. chance, né? Não tem mais o que fazer. Agora, uma pessoa, eu digo assim, uma pessoa que ela não conhece a Cristo, ouviu falar, se ela quiser fazer aquilo só pra ir no bonde, assim ela não consegue, porque o engano vai ser tão grande que ela não vai se sentir enganada. Ela vai saber descobrir isso depois. Então, só não vai cair mesmo quem for cristão mesmo. E agora, voltando... O papel, né, que acho que já foi todas, né, do Instagram? Sim, Foi? foram. Aí o senhor falou, né, que seriam tocadas as trombetas. E aí a pergunta é, nós sabemos que vão ser tocadas 7 trombetas, mas quando elas começam a tocar? Boa. Na verdade, as 7 trombetas serão tocadas na abertura do sétimo selo. É uma sequência. Né? Primeiro vem selos, depois vem trombeta, depois vem taças. Nessa sequência. Então, quando que as trombetas vão ser tocadas? Justamente na abertura do sétimo selo. Vai ser tocada. E quando vai ser isso? Na grande tribulação. No período dos 3 anos e meio, quando ele se revelar como único, como a besta mesmo. E aí vai ser muito simultâneo os negócios, né? Não dá para saber exatamente assim... então vai vir primeiro isso, aquilo. Pode ser que seja uma sequenciazinha, mas são flagelos que virão um atrás do outro. Lembre-se que são 3 anos e meio para acontecer tudo isso. Sim. Vai ser... Então, tanto pedras caindo, as pessoas querendo ser mortas e a morte vai fugir deles, gafanhotos que não serão gafanhotos, são demônios, mas coisas horríveis vão acontecer nesse período. Então, vão ser momentos assim muito próximos um do outro que vai acontecer. então elas começam a tocar a partir do momento A partir do momento que ele se a grande revelar, tribulação mesmo quando ele começar. se revelar como o iníquo, como o homem do pecado. Aí começa. E aí termina ali antes da segunda vinda. Aí vai terminar justamente quando o anticristo fizer guerra contra Israel. Aí é onde que a gente vai entender do Armagedon e tudo mais. Armagedon. Você ia falar alguma coisa? Na verdade, ia perguntar sobre quem são os 4 cavaleiros
né? No Então, Apocalipse. os 4 São cavaleiros do bastante coisa. Apocalipse, o primeiro, que é o cavalo branco, algumas pessoas confundem e acham que é Jesus. É isso que eu ia falar. Não é. Não é. Pelo contexto, não é. Mesmo porque na sequência vem o cavalo, acho que preto, depois amarelo, cada um representa a morte, Vermelho. representa a fome, peste, entende? Sim. Então, não é uma pessoa, um cavaleiro mesmo, mas são coisas que vai acontecer. Representado por cores de cavalo. Cavalo, na Bíblia, geralmente tem a ver com rapidez. Sim. Então, são coisas rápidas que acontecerão. Então, particularmente, não acreditamos que eu e muita gente não acredita que esse primeiro cavaleiro branco, ele representa uma falsa paz. Talvez é aquele período dos 3 anos e meio. Entendeu? Entendi. Primeiro cavaleiro branco. Parece Jesus, mas não é Jesus. Entendi. É pelo parecido branco, com ele, né? O pessoal mas não pensa. é já. Jesus. Né? Aí vem depois acho Vermelho, que é o acho. vermelho, o preto, Preto. depois o amarelo Amarelo. e assim por diante. Então são coisas, tudo que vai acontecer naquele período crucial, naquele período de ira de Deus e ira do Cordeiro. Esse período de tribulação. Tribulação, grande tribulação. Tempo de angústia para Jacó, diz a Bíblia. Jacó e Israel. Sim. E aí entra no que o senhor tinha falado, né? O que é a Batalha do Armagedon, né? Como que o senhor já foi pincelando algumas coisas, né? A Batalha do Armagedon, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, acho que eu marquei aqui. Ela está registrada. O grande combate. Julgamento. Bem cena de videogame. É. Esses filmes Um bem filme de... de ação. tem os filmes, né, de Apocalipse, eles gostam bastante dessa parte, assim, né? Eu nunca assisti, Específica. acredita? É. Quer dizer, já assisti de arrebatamento, assim, agora do que vem depois do arrebatamento, eu nunca assisti, eu acho Acho que que, se não me engano, um Apocalipse momento. capítulo 6 fala da Batalha do Armagedon. Capítulo 6, os selos. Mas aí o Armagedon, no caso, ele seria, então, essa batalha de Jesus com Satanás, Com o anticristo. com o anticristo. Com o anticristo. É justamente essa batalha final que haverá em capítulo 19, versículo 11, na vinda de Jesus que pisará no monte. Né? Então, ali vai ser a batalha final. Você imagina assim, né? A gente imagina um exército gigante, porque o anticristo ele não vai estar sozinho. Né? Daniel ele apresenta alguns chifres, né? Que são 10 chifres, 3 caem, depois esses 3 voltam de novo, que a gente acredita que são 10 potências, 10 países, né? 10 nações que estarão a favor ali junto com o anticristo, que vai de encontro a Israel, para acabar, para aniquilar Israel. Eles vão para realmente destruir Israel. E é justamente nesse ponto que a gente que vai ser, justamente eles vão correr, Israel vai estar próximo da batalha de Megido, ali entre os montes, eles vão descobrir que eles estão ali, vai correr para a batalha, e aí Jesus vem e haverá essa grande guerra, né? Onde diz que vai ter muito sangue, muita matança, né? E Jesus, obviamente, vai vencer. Não chega nem a ser uma batalha justa, né? Se a gente olhar, Nem é uma batalha. realmente, então você imagina anjos lutando ali e acabando com aquele exército. Sim. Mas vai haver uma batalha muito sangrenta, muito sangrenta. E Israel ali vai ser protegido por Deus, obviamente. Né? Mas vai ser a batalha final. Ali vai ter Joel, capítulo 3, que fala de ser, no último dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, vai haver esse derramamento de espírito nesse momento também. Né? Então, vai ser uma coisa linda, feia, né? Porque quem estiver ali vai ver muita matança, né? Mas Jesus sendo vencedor naquele momento. Então, Armagedon, para nós acreditamos que é a última batalha. Talvez a terceira e última guerra mundial.
Se o doido do Putin Não resolver antecipar não tudo. fazer Antecipar alguma coisa. antecipar alguma coisa. E acho que a gente já pode encaminhar assim para o final com uma pergunta bastante interessante, que é como a gente se prepara Uhum. para a volta de Cristo. Dando um conselho de Paulo. Vamos ver o que Paulo fala? O Onde? conselho de Paulo. Vamos ver aqui. Hoje nós tivemos bastante, Bíblia. bastante Bíblia. A gente 1 falou Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 23. Posso ler? bastante. Pode. Vamos lá. Paulo dá um conselho muito bacana para a igreja de Deus. Sim. Ele diz assim, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 23. Ele diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Por que ladrão? Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Que ninguém Será Ninguém que sabe quando vem, ele não avisa, né? E quando ele vem muito rápido. Sim. Porque o ladrão ele se preocupa. O menor espaço de tempo que eu tiver para fazer, para subtrair o que eu tenho que subtrair, melhor para mim. Então, Sim. o dia do Senhor virá como um ladrão. Aí ele diz assim, ó, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles. Como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, olha só, olha o que Paulo diz. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como ladrão. Então, o arrebatamento da igreja a igreja, os servos de Deus, eles não vão ser surpreendidos com esse dia. É o que Paulo está dizendo. Vocês não estão em trevas. Então, esse dia não vai ser surpresa para vocês. Até porque a gente espera por esse dia. E de alguma forma, talvez o Espírito Santo ele vai nos mostrar. Então, assim, mas ele continua. Ó, vocês não estão em trevas para que esse dia surpreenda vocês como ladrão. Vocês todos são luz, são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Veja se eu estou respondendo a sua pergunta. Ele, né? Já tá, já. Com certeza. Os que dormem de noite. E os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não foi, Deus não destinou a gente para esse tempo não é para nós, né? Esse tempo não é para Eu nós. acho que isso também, ó, Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos nele. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, aqueles que estão parados. Sim. Advirtam eles. Cutuquem eles. Acorda aí. Acorda. Cutuquem ele. Conforte os desanimados. Aqueles que estão meio que paradinhos. Vá lá, fale com eles. Né? Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. É o conselho de Paulo. Não apaguem Uma o Espírito. responsabilidade, né? Não trate com desprezo as profecias, mas
Ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, ou da aparência do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Esse é o conselho de Paulo. Não tem conselho melhor, né? Não tem. Acho que esse daí é o total conselho, né? Acho que não falta nada. Fica assim, a gente não precisa falar nada. Foi tudo dito. É um passo a passo ali. De como se preparar para isso, né? Exatamente. Jesus está muito próximo. Perto. Tá perto, galera. Você acha que a gente é a última geração? Mas veja que Deus ele se preocupa não só com você. Deus ele se preocupa com o teu próximo. Aqueles que estão fraquinhos, vai lá. Lembra de Mateus quando ele fala assim, ó, se alguém vier oferecer sacrifício a Deus e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, olha que coisa, parece injusto, né? Se eu tô indo Vou lá oferecer sacrifício. Mas eu lembro que alguém não gosta de mim. É alguém que não gosta, não sou eu que gosto dele. Então Não ele sou fala eu. assim, vai lá, reconcilia-te com ele, depois volta e oferece sacrifício. Ou seja, olha a preocupação de Deus, que nós estamos bem. Quem é o forte nessa situação? Quem está oferecendo sacrifício. Quem é o fraco? Quem está com raiva de você. Então vai lá, reconcilia-te com ele, ganha ele, e aí sim você vem e oferece sacrifício. Então Uau, a obra de Deus não é só comigo, né? Sim. É com o aquilo meu de você próximo. saber que você tá salvo e tudo bem. Dane-se as outras pessoas, porque eu tô salvo, eu vou pro céu. Quando você é cristão, você entende que você tem que levar o máximo de pessoas. Seu negócio é bom, né? Você quer arrastar o máximo de pessoas para ir pro céu também com você. Então é a missão de todo mundo. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que nos ouvem, eu diria o seguinte: não faz sentido a grande tribulação, a igreja passar por ela. Não faz sentido. A grande tribulação, ela é a última semana de ano de Daniel. Ela é o fechamento de Deus, o tratado de Deus com Israel. A igreja vai estar com Jesus. É muito melhor estar com Jesus do que estar aqui na grande tribulação. Com certeza. Com certeza. Meu Deus. Nós oramos. Eu acredito assim também, que a gente não vai passar. Amém. Mas sobre Mas isso, quem quiser passar, pode ficar, né? Pode ficar. Não, obrigada. Deus abençoe. Obrigada. eu lembro de uma charge do pastor Nicodemos. Acho que é ele que fez essa charge. A memória não me falha. É mais ou menos assim. Um era milenista, outro era milenista, ou acreditava na grande tribulação, ou que a igreja ia passar pela grande tribulação, e outros não. E aí a charge trazia uma nuvem com 2 homens subindo ao céu ao encontro de Jesus, né? E aí um acreditava que a igreja iria passar pela grande tribulação O outro e outro não. que não iria passar pela grande tribulação. Aí um olha para o outro e fala assim, eu não te disse que seria dessa forma? Mas os dois estavam subindo para o céu. Porque, como disse no Essa começo, divergência teológica. mas a salvação, ela é por Jesus. Então, Sim. se eu tenho isso na minha vida, Se essa se é eu a base, né? acredito que a salvação é por Jesus, eu sou salvo por Ele. Então, não é uma outra coisa que me vai fazer separar dele. Então, vai acontecer isso, tá? A gente vai estar subindo Eu ouvi. e alguém fala assim, eu não te falei que era dessa forma? Não, E aí? eu ouvi também, até comentei com a Sara, alguém que acredita, por exemplo, que a igreja vai passar pela tribulação. E ele falou assim: eu prefiro que quem acredita que não esteja certo. Embora eu acredite dessa forma, eu prefiro que eles estejam certos. É que são coisas que não Mas, vão olha, pensa interferir bem. na salvação. Né? Não era melhor acreditar, já que falando dessa forma, acreditar que a igreja vai passar pela grande... Que não vai passar, é porque verdade. se ela não for passar, vamos pensar dessa forma, tudo bem, você errou num ponto teológico. Agora, se ela for passar, amém, você já vai estar com a tua fé ali, vai estar com Jesus e está tudo certo. Verdade. Vale a pena acreditar que a igreja, de fato, e a Bíblia diz que não vai passar. Não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Então, acho que é isso, né? Tem um único último versículo que eu poderia dizer
Isaías, ele diz Sim. assim: entra, pois, povo meu, nos seus aposentos. Fecha as portas até que passe a ira. Verdade. Então é isso, a igreja vai estar fechadinha, aguardando aí até que a ira passe. Vai estar lá com Jesus. Glória a Deus. É. Você vê, vixe. Tem vários versículos que dizem que a gente não vai passar. E eu prefiro crer assim, viu? Sou meio cagona pra essas coisas, então eu prefiro. Então, conta aí o que vocês acham, né? Falem pra gente o que vocês acharam tanto desse episódio incrível, com Que vai, tanta informação. se surgir dúvida aí, ó, pode perguntar de novo, que a gente faz uma parte 2. É isso mesmo. Se vocês quiserem parte 2, é só avisar. E se vocês tiverem mais perguntas, ficaram com alguma dúvida com relação do que foi tratado aqui, pode mandar lá no Instagram que a gente encaminha aqui pro Roberto, ele vai nos ajudar aí nas respostas, né, Roberto? Porque Ao nosso 2 alcance, horas é pouco, ainda é faz. pouco pra poder tratar de tudo que a gente quis tratar. A gente tratou aqui de uma maneira resumida pra É. vocês. E se vocês quiserem a parte 2, a gente já falou, só avisar que a gente chama ele aqui de novo. Aí a gente queria agradecer pelo senhor ter topado. Sim, agradecer por essa aula de Bíblia, né? Agradecer vocês também que ficaram aí até o final, né? 2 horas. 2 horas? Passaram? 2 horas. aqui, Jesus, conversando com a galera. Você quer falar alguma coisa? Agradecer e parabenizar pelo trabalho. Muito bom. A equipe técnica aí, ó. Vocês não estão vendo, mas tá nos bastidores ali, ó. Minha esposa. Minha ali, mãe. É. Tô aqui Daniel. acompanhando. Ó, e o Felipe aí, ó. São as pessoas que estão aí ajudando. Que Deus abençoe esse projeto e Amém. cresça muito mais. E se alguém ficou com raiva de mim por alguma coisa aí, me chama aí que a gente dá um beijinho e tá tudo bem. Jesus é a salvação, galera. É isso Aceita aí. Jesus como Salvador. Amém. Exatamente, gente. Esse é o maior recado de todos. Então é isso. A gente fica muito grato pela sua presença, pela sua participação, que hoje a gente teve a participação de vocês aqui também, e a gente conta com isso sempre. Segue a gente lá nas redes sociais. Foi um prazer ter vocês até aqui agora. É um privilégio ter vocês, Sim, uma honra. não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Toda sexta tem vídeo novo às 7 horas. Então já coloca aí, ativa o sininho, né? As notificações para ser avisado quando a gente soltar vídeo novo. E aí não esquece de comentar, compartilha com alguém que tem dúvida sobre o fim dos tempos também, para vocês poderem debater sobre isso. E o intuito do nosso trabalho é que seja edificado quanto mais pessoas, melhor. Então, compartilhe com amigos, com família, manda no grupo do WhatsApp, nos grupos da família. Assiste com a família, é muito bom vocês poderem discutir, jogar as dúvidas aí na mesa e esclarecer, é sempre muito bom. Então é isso, gente. Então fiquem com Deus até semana que vem com mais um episódio. Do Né? Edificast. Sejam edificados. É isso. Beijão. Até a Tchau. próxima.